Bem-vindos a mais um episódio do Dedinho de Prosa da Icó, porque poucas coisas são mais construtivas e revolucionárias do que uma boa prosa. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, depende de do horário que você está ouvindo, né? Todo mundo é livre aqui para escutar a gente quando quiser, mas escutem. E aí, hoje, a gente tá com uma convidada maravilhosa, uma amiga nossa, empresária, padeira. A gente tem uma amizade totalmente dependente, assim, a gente não consegue ficar uma semana Nada sem ir na saudável. padaria da Júlia, a padaria Pão à Mão. É muito, gente. E é real oficial a nossa padaria preferida. Espero que meu pai não ouça, né? Meu pai tem uma padaria. Mas é a minha padaria preferida. Em Floripa, preferida Em Floripa, boa, em vírgula. Floripa. Pai, vírgula, em Floripa. Seu Emerickson, por favor. É. E Júlia, além de empresária maravilhosa e toda essa coisa, ela faz o melhor pão de queijo do mundo. E eu sou um pouco sommelier de pão de queijo, conheci alguns em Minas Gerais. Gente, Faz o isso melhor vai dar um cookie rolo. do mundo. Por quê? Que Gente, é o o melhor cookie de podcast brownie, né? do mundo. Sim. Mineiros, pirarão. Não, assim, Mas alô, daí tudo- fãs de Minas Gerais. Não, a gente calma. pode fazer tipo um TNT de pão de queijos, né? Poxa, por favor. Tá. Mas O melhor pão de queijo do sul do mundo. o melhor Os mineiros pão de não queijo do ficarem sul do mundo. nervosos. É. Desculpa aí, pessoal. É incrível. É uma questão E sensível. o café, né? Então, agora, Cafés né? incríveis e cremosos Muitas e novidades. excepcionais. Então, obrigada, Júlia, por tudo e principalmente por nos alimentar e nos deixar feliz sempre. Bem-vinda. Ai, obrigada, Bem-vinda. gente. Eu tô me sentindo muito... Ai, tá incrível isso aqui. Tô adorando. Não, e hoje estreando nas câmeras. É verdade? É, gente, vocês, Videocast. pra A quem gente- só conhecia a voz, agora tem a cara também, viu? Pode Espero que seja bom, né? não sei se isso Né? vai ser bom ou ruim pra vocês. Quem queria ficar só com a voz, né? É, Com a paixão ali da Talvez role uma decepção. voz. Desculpa aí quem se decepcionou, mas é o que Na tem pra verdade, hoje. assim, é o que a tem. gente não se apresentou, né? Que a gente sempre faz uma apresentação Não. inicial. É verdade. Você que não sabe quem é quem, Confunde a voz, né? Todo mundo. confunde a voz. Nilana Gabriela. E Bárbara? e Júlia, por favor, se apresente, Júlia. Júlia. Depois Enquanto eu... a Júlia se apresenta, eu vou abrir a nossa cervejinha, que a gente gosta de tomar uma cervejinha pra dar uma prosa. Bora. E cervejinha da Nefasta, né? Uma Red Ale maravilhosa. Bem sem segundas intenções. Né? Fazer mexer. Júlia, Abre conta pertinho, um ó. pouquinho do você. É, Sério. Nefasto é tudo, gente. Ai, que delícia. Júlia, faz teu Então. currículo aí, ó. Mostra pro povo quem é tu. Então, meu nome é Júlia Macedo. Eu sou padeira já fazem muitos anos. Desde 2014, 15, mais ou menos. Meu Levan tem uns 15 anos já. Então, É um né? adolescente. né? Gente, Já é um vai ter debut. adolescente. Ele foi apresentado à sociedade. Nossa, foi. Mas O faz baile. tempo, tadinho. Tadinha. Lavínia. Lavínia. Ah, Lavínia. É Lavínia, tem que dar nome. querida. Senão Tem que não dar dá nome, certo. senão não funciona. Não funciona. Já me falaram isso. Mas, então, já sou padeira há muitos anos. Tenho a Pão à Mão desde 2016, quando era tudo mato aquele Santa Mônica. Literalmente, né? Era quase- Literalmente. Mas comecei com uma padaria e quando eu comecei, eu quis fazer uma padaria de mulheres. Então, isso é uma parte muito importante nossa, porque quando a gente começou, não tinha nada de fermentação natural em Floripa. Era muito difícil, não existia nenhuma, pelo menos que eu soubesse, uma padaria de fermentação natural. E quando eu fui começar a ser padeira, eu só queria ser padeira. Eu não queria ser empresária. Ô, Júlia, mas da onde que veio essa ideia? A gente quer ser padeira. Um dia você acordou e falou, nossa, adoro padeira. pão. Padeira. Bora. Eu queria muito trabalhar com gastronomia. E aí eu acabei fazendo um curso de louca, assim. Vi um curso de pão, resolvi fazer o curso. Me apaixonei. Achei incrível, me apaixonei. Aí voltei do curso, comecei a fazer em casa. Num quartinho que ficava na casa dos meus pais. Eles me deram de presente de formatura um forno de pão, uma mini maceira e uma fermentadora. Que Isso foi meu demais. presente de formatura. E aí eu fiquei lá por um ano, batendo pão em casa. Só que ficava... Uma maceira, gente, é tipo uma batedeira, só que muito mais barulhenta. Claro que aquela lá era especialmente barulhenta, porque ela era da marca baratinha, assim. Tipo a padeirazinha da Eliana, né? Gente, é muito barulhento, assim. É bastante barulho de motor e coisa assim. E ficava exatamente embaixo da cama dos meus pais. Com a demanda crescendo, eu tinha que bater massa de madrugada, porque eu não conseguia gelar as massas o tempo, sabe, o suficiente para conseguir fazer as entregas na sexta-feira, tudo.
E aí a padaria foi expulsa de casa. Eu Vocês tive se acordaram e arrependeram, falaram, vou ter que expulsar. Deu. assim, eu tive o privilégio de poder ficar em casa, né? Mas a padaria foi embora. Porque não dava conta. E aí foi assim que eu abri a padaria, porque eu precisava de um espaço para fazer pão, acabei optando por ficar aqui e, né, continuar a padaria. E aí, final de 2016, a gente abriu. E aí, desde então, eu queria muito... Na verdade, eu queria ser padeira. Fui buscar emprego como padeira. E existia muita resistência. Muita resistência. Eu era uma menina, né, de 21 anos, toda pequenininha. Ninguém queria me dar emprego. E aí, eu falei... Essa menina não solva um pão nem a pau, né? Eu vou abrir a minha padaria. Dane-se, eu vou fazer eu mesma. E aí, eu vi que existia muito essa resistência entre várias outras mulheres que queriam fazer pão. Eu falei, se não existe esse espaço, vou eu criar esse espaço, porque... Maravilhoso. Ó, Sim. arrepiou, menina. É isso. Abriu porta com os 2 pés, né? Né? Ah, vocês não vão abrir pra mim? Eu vou abrir então. Então tá bom. E só Não, mas mulher. Só a mulher nessa merda. Mas é isso, assim, não é... Muita gente vem, você vai excluir homens, não sei o que. Eu falei, gente, não tô excluindo. Eles têm todos os outros espaços. É só que esse espaço eu vou priorizar. E aí, a gente... Né, um pouquinho de reparação histórica ali. Ah, bem de leve, bem de leve. Coisinha, Tranquilo, de boas. E foi assim que eu comecei a pôr a mão. E sempre existiu, né, um desafio, porque chegar currículos bons e quando você é pequena, ninguém sabe quem é você e ninguém tem interesse em trabalhar. Enfim, foi sempre muito difícil. E foi crescendo até que hoje em dia ela meio que já existe sozinha, sabe? As pessoas buscam a pôr a mão para trabalhar, enfim. Então, é muito massa, assim. Legal. E é uma coisa engraçada, né? Porque isso a gente vê muito na gastronomia. Opa, Um brinde. né? Por favor. Cheers. Beber primeiro. Tá muito boa. Legal, né? Delicinha. Tá legal, né? Não, que a gente vê muito isso na gastronomia, uma questão, uma discussão bem recorrente, né? Como as mulheres sempre ficaram nesse lugar de alimentar a família, né? O pão, cara, nada mais ancestral do que fazer pão, né? As responsáveis por prover e alimentar a família, mas é quando vai pro mercado de trabalho, totalmente excluídas. Na cozinha, a mesma coisa. Na cerveja, a mesma coisa. E você sente, assim, Ju, que o fato da Pão à Mão ser uma padaria de mulheres, isso é um diferencial, assim? O público se identifica, as pessoas dão mais valor ou tu acha que não? Hoje em dia, sim. Hoje em dia, eu sinto muito que... Hoje em dia, a gente colocou na camiseta, sabe? Aham. Que era uma coisa que não tinha até esse ano. Até a gente trocar de uniforme. Por muitos anos, foi uma dificuldade a mais. Então, era mais uma barreira de acesso, assim. Que loucura, né? E hoje em dia, não. Só que esse é o ponto. Hoje em dia, a padaria já tem, sei lá, muitos anos. Não sei se você conta. Mas ela já tem Alô, muitos calculadora. anos. E então, a gente já existe essa estabilidade, assim, né? Então... As pessoas se identificam, né? Uhum. Elas vão pelo... É claro, a comida maravilhosa, a gente nem vai entrar nesse detalhe, mas essas pessoas se sentem bem, se sentem acolhidas, é gostoso de ficar ali, sentar, tomar um café, comer um pão de queijo. O ambiente em si, né? Não é... Tudo ali, realmente, acho que faz toda a parte da experiência pão à mão, né? Vocês não são uma padaria somente. É toda uma experiência mesmo. Cara, eu falo muito, assim, pela minha experiência, porque eu trabalho ali perto, né? E, cara, vários momentos a gente tá, assim, estricnado, tipo, 4 horas da tarde, loucura, a gente só se olha, sei lá, e pensa, vamos lá na Pão à Mão. É aquele momento que a gente sabe, tipo assim, De vai dar uma acalento, volta, né? sentar lá, tomar um café e depois a gente volta, sabe? Tipo, cara, a gente faz isso direto. Não, assim. total. Vamos lá nas meninas. E que bom que você deixou estampado na camiseta, que quem não gosta e quem não concorda, que bom que não vai, né? Você já assim... peneira. Eu acho que também teve um filtro que foi... As pessoas vão atrás da comida. Elas vão atrás do pão de queijo, do cookie. Elas vão atrás do café. E aí, elas entram nesse espaço. Então, assim, você fica bem ali dentro, tá 100% acolhido. Mas se você não gostou disso, meio que tá tudo bem também. Eu entendo. Às vezes, é você entender que, às vezes, algumas pessoas não são o seu público. Exato. Exato. É nicho. E é um nicho que se forma assim ao natural, né? Porque...
Às vezes é pensar se você realmente quer aquele dinheiro daquela pessoa que realmente não te respeita, não respeita a tua filosofia. Cara, deixa passar. E Deixa passar. seleção natural, né? Exato, A pessoa seleção vai lá, natural. não gostou, ela não vai voltar. Bom, Que bom. De repente, aquela pessoa ali estragar o ambiente, estragar É. o clima e tal. Mas é engraçado que você falou que no começo, ser feita por mulheres foi difícil, né? Tipo, criava uma resistência. E como isso é muito... um exemplo do mundo, né? Que a gente tem que trabalhar 2 vezes mais, convencer todo mundo que a gente é boa, mas... E hoje em dia todo mundo ama, e ser feita por mulheres é um diferencial. Mas por que no começo tem que ser difícil? Tem que ser uma barreira, tem que ser sofrido, né? É frustrante que a gente pensa, nossa, hoje em dia até parece, não existe mais isso. Mas existe demais. A gente ainda tem que ficar provando as coisas. E eu vou falar uma experiência maravilhosa que eu tive essa semana passada. Cheguei na Pão à Mão, que eu vou lá, né, todo dia, né? 100% descontrolada. Gente, eu sou descontrolada. Eu Gente, sou a gente meio... é muito vizinhas. É só atravessar a rua. Eu também, E daí, eu faço esse é todos um os dias. problema. Ai, é só atravessar a rua. Ai, é só um pão de queijo. E vai, né? E daí eu cheguei lá toda tipo, ai, chululu, não sei o que lá. E daí as meninas... Toda borocochô. Toda, jururu, me deito, borocochô, me levanta. Era esse espírito, né? Aí as meninas, nossa, o que rolou? Deu, ai, gente, tô com cólica. Daí eu pedi, tipo, um café, um pão de queijo. E daí elas fizeram um chá. Esse chá é bom pra cólica. Eu chorei. Escondida, hormônios, né? Chorei escondida, que eu pensei, cara, que lugar é esse? Que as pessoas te tratam com essa humanidade, do tipo, pô, você não tá bem, ó, te ofereço esse chazinho aqui, tu vai ficar legal. Cara, olha, aquilo ali me mexeu aquele dia. Eu falei, nossa, eu tô muito... Isso é hospitalidade. Putz, gente, é isso. Isso é humanidade, né? Entender o outro, assim, ter sensibilidade. E a gente se sente representada naquele lugar, né? Tipo, você se sente bem do lá, porque você é recepcionado assim, com carinho. É muito legal. Não, e só contar um negócio rapidinho, uma curiosidade. Porque a minha família é de São Joaquim. E, cara, esses dias eu tava prima do meu pai, cara, eles moram no sítio. Sério, assim, no sítio, no interior. Só que ela adora gastronomia, essas coisas. Então, ela segue no Instagram e segue no Instagram alguns restaurantes e tal. Aí, e ela gosta muito de falar comigo sobre esses assuntos, assim, né? E aí, esses dias, ela veio falar comigo. Aí, ela falou, sei lá, de uns 2 lugares de Floripa que ela queria conhecer. Ela falou, ai, tu conhece aquela padaria Pão à Mão? Eu falei... De vista. Aí, brevemente. Aí ela falou, ai, porque eu sigo o Instagram delas e são as mulheres... Eu sou louca pra conhecer lá, tipo assim... interiorzão que legal, do interior, cara. sabe? Legal. Tipo, mora num sítio, assim, tipo, totalmente longe, né, dessas coisas. Eu achei muito legal. Eu falei, olha, eu conheço de leve. Já ouvi falar. Gente, é Passei muito na frente louco algumas isso, vezes. assim. Porque quando é com você, é muito difícil entender a dimensão que tem, sabe? É muito difícil entender a dimensão que tem a Pão à Mão, agora é café à mão, assim. É muito louco. Eu acho que é uma metade... parece que não é real, metade pra mim é tão cotidiano e um pouquinho de síndrome de impostor, assim. Ai, mulheres, né? Porque sempre esse fantasminha. Mas é muito doido ver esse movimento Pão à Mão, assim. Eu não sei, É muito legal. eu acho até saudável que eu tentar não pirar nisso, assim, porque senão entra em... E daqui a pouco tem que mudar no cartório, né? De Júlia Macedo pra Júlia Pão à Mão. Já mudou? Ah, não, é Júlia Pão à Mão, não. Mas o nome da empresa já teve que mudar. Como não assim? é mais. Agora é Pão à Mão Comércio de Alimentos Limitado. Ai, ufa, meu não, Deus. não é mais Júlia Roda Macedo ME, não. ME. ME. Que eu ia falar, não, eu sempre falo pras pessoas, gente, vocês têm um tempinho para ouvir a palavra da Pão à Mão. Eu fico catequizando as pessoas. Ô, Ju, e daí tá, vamos pegar esse gancho aí da Café à Mão. Agora fala pra gente o que é Café à Mão e como é que surgiu essa ideia. Então, chegou ali em 2018, porque eu sempre... Eu sou muito acelerada em quase tudo na vida, mas em algumas coisas eu sou muito assim, só vou fazer quando for pra fazer bem feito. Então, em 2018, eu acho, a gente realmente decidiu que a gente ia colocar café na padaria, ia ser café especial, e a gente ia realmente dar esse passo. A gente começou a pegar de fornecedores aqui de Floripa, de outras torrefações, enfim, eles começaram a nos entregar café, a gente começou a ter café especial. E 2021, já pandemia, o Matheus da Black Horse, ele veio pra mim e falou, Ju, vamos pra fazenda comprar café? Porque café você compra uma vez por ano, na safra, e aí você usa ele durante o ano. Só que é muito legal você poder ir lá, selecionar seus cafés, enfim.
Ele foi lá, ele me ajudou, né? Porque, gente, eu nunca tinha feito um cupping. Meu primeiro cupping foi na fazenda, isso é, né? A prova de café. Gente, muito difícil fazer cupping. Pô, a mão me convidou pra um cupping esses tempos. E eu fiquei fazendo cara de paisagem. Ai, que delícia, não entendia nada. Porque, tipo, aí tem que fazer um... Nazaré. E eu lá, tipo, fingindo o costume. E eles falando, deu claro, concordo. Daí eu ficava, tipo, meu Deus, eu não entendi nada. É difícil, Falou cupping. passa, se sentiu laranja. Eu senti, Talvez, Nossa, tem uma coisa muito complexa aqui. Laranja. Ah, sim, claro. Né, gente? Toda errada. É muito massa. E aí eu fui pra fazenda, comecei a comprar cafés. E aí, quando a gente pensou em comprar café, obviamente, a gente pensou em café de produtoras mulheres. Então, porque é uma coisa muito legal, assim, quando você traz café de produtoras mulheres, você gera uma demanda para cafés de mulheres. Isso significa que muitas vezes vai ser de uma mulher que tá produzindo sozinha, mas pouquíssimas, na verdade, vezes isso vai acontecer. Geralmente vai ser ali uma agricultura familiar, vai ser, enfim, uma família que tá... Ela ficou com um talhãozinho, ela ficou com um lote ali para fazer o café, ele ficou com uma parte, pai com filhos, enfim. É sempre muito agricultura familiar. Só que para você ter um café de mulher, você tem que ter lá o nome dela, né? Para eu dizer que é café da Pamela, Pamela tem talhão. A Pamela tem alguma terra no nome dela, ela tem conta no banco. Coisas muito básicas, ela consegue botar o café dela na cooperativa, no nome dela. Então, são coisas que a gente pensa, café de mulher. Mas não, ali você tá dizendo, essa mulher tem que ter um poder. Essa mulher, ela tem que ser protagonista. E ela tem o direito de ter uma independência, uma liberdade financeira, enfim. Isso é muito grande, assim, na fazenda, em lugares que, às vezes, a galera é muito fechada. Então, a gente teve, né, agora, quando a gente foi de novo, provou um baita café, assim, mas cafezão. A moça não tinha nenhuma informação no nome dela. Então, quer dizer, ela era completamente dependente. E aí, a gente pensou bastante, porque, assim, eu, conversando com ela sobre café e tudo, chegou na hora de negociar preço, o cara veio falar comigo, o marido veio falar comigo. Eu falei, não quero falar contigo, sabe? Não é contigo essa conversa, é importante que não seja. E aí, eu falei pra ela, olha, se ano que vem tu já tiver cartão de produtora, a gente conversa de novo. Mas até lá eu não comprei. E eu acho que isso é uma coisa muito social. Eu acho importante. E aí, agora em 2022, esse mesmo amigo, o Matheus, veio e falou comigo, assim, Ju, você tem que ter uma torrefação. E eu, cliente dele, mas ele falou, você tem que ter uma torrefação, faz todo sentido. Não tinha nenhuma mulher torrando em Florianópolis. Caraca. Que Florianópolis tem muitas torrefações per capita, assim, tem muitas. E acho que hoje em dia tá 15, 17, sei lá. Caraca, tudo isso? Não tinha nenhuma mulher torrando, imagina. É muito estranho. Nossa, eu não sabia que tinha tanta. Eu também não sabia. Que loucura. Tem. E posso estar dando uma informação completamente mentirosa. Fake news total. Na verdade, são 3. Chama o VAR. Né? Depois a gente faz um VAR. Se for muito errado, alguém vai xingar nós, a gente faz um... Ai, gente, perdão. Ai, vamos comer um pão de queijo que passa, gente. Não fique nervosa. Mas é isso, então a gente resolveu montar a nossa própria torrefação pra gente ter uma liberdade de comprar de produtoras diferentes, pra gente poder experimentar, porque fazia todo sentido com o nosso negócio e porque é muito legal. Muito massa. Então, Que massa, Ju. E a gente foi na inauguração do Café à Mão. E aí a gente conheceu a Pamela, gente. Ela se assustou muito comigo. Que eu falei, Rolou esse momento. Louca, completamente louca. Desculpa, Pamela, qualquer coisa. E aí, a Pamela é demais, a gente adora o café da Pamela. Não tem café da Pamela? A gente conheceu através da Pão à Mão e tal. acho que a E Pamela aí agora até tá... rolou uma cerveja com o café da Pamela e foi incrível. O pessoal lembra super dessa cerveja, foi muito massa. Maravilhoso conhecer a Pamela. Não, ela é demais. E foi tu que sentou na calçada com ela? Menina, eu aluguei Ficou lá- a Pamela. a Eu não gente, aceitava amiga de ela infância. sair de lá. Eu olhava pra fora e falei, nossa, que é essa amiga de infância? Tóxica, ela manipulou. Ela monopolizou. Não manipulou, monopolizou Pamela pra ela. Tóxica, relacionamento Mas tóxico. muito legal, tu que trouxe a Pamela e outras mulheres aquele dia, né? Como é que é o nome daquela professora de café A incrível? Verônica, ela tá vindo semana que vem. Sexta-feira, chega aí. Opa, Verônica. É muito legal Nossa, a gente maravilhosa. conhecer, né, essas pessoas incríveis. Você dá essa oportunidade pra gente, né, e pra Exato. elas e tal. Muito massa. E é muito massa porque, assim,
a gente tá deixando a Café à Mão crescer muito espontâneo, assim. E a gente vai encontrando, e não sei, parece que o mundo traz, assim, muitas mulheres massa que vão chegando perto da gente, assim, e a gente vai conhecendo atraindo, né? e vai atraindo. Não tem jeito. Gente, café é um meio muito legal. Assim, eu pelo menos tô achando, não sei se é bias aqui, mas é muito legal, é muito massa. As pessoas, elas são legais, é muito massa. Quando eu me formei na faculdade, eu trabalhei em café, né? Um tempo. E eu não tomava café. Não tomava. Nunca fui de bebida quente. Todo mundo lá em casa. Você que tem uma vinícola e não toma vinho. Mas eu tô aprendendo, Gente, eu tô aprendendo. Eu tô virando o orgulho da minha família. Eu tô aprendendo depois de 32 anos. Né? Criou vergonha na cara. Mas eu não tomava café. Aí comecei a tomar um pouquinho ali. Parei de trabalhar lá. Nunca mais nem tchum pro café. E quem voltou a despertar o meu interesse no café foi a Pão à Mão. E daí foi um problema, né? Não se orgulhe, querida, porque agora eu virei uma viciada. Não se orgulhe mesmo. Porque, assim, o café de vocês, mesmo antes da Café à Mão, vocês sempre tiveram muito cuidado, né? Em escolher um café bom, grãos bons, torras boas. Então foi isso, assim. Obrigada, Júlia, por mais um vício na minha vida. Valeu. E a equipe sempre fez muita diferença ali. Porque, assim, quando começaram a chegar baristas que eram de fato baristas, eu não entendia nada de café. Eu lembro de perguntar assim, quais são os podcasts que eu tenho que ouvir sobre café? Qual é o conteúdo? Aonde eu vou para aprender sobre café? E foi assim, elas me ensinando, procurando conteúdo, lendo, enfim. Também fazendo alguns cursos de degustação, enfim, mas não entendia nada. E hoje em dia as meninas, meu Deus, elas são incríveis. Elas são, assim, ó, as baristas, as 3 baristas são muito boas. Então, isso faz muita diferença também. Não, a tua equipe sempre foi muito boa. E tu lembra de algum podcast aí de cabeça, o nome, pra quem gosta de café aí que eu vi? Coffee. E também, se vocês quiserem, tem um podcast com o Fi na Icon. É verdade? Dedinho de prosa. É verdade. Tem no Spotify, Dedinho de Prosa com o Fi, que é da Black Horse, que é com o Matheus, que você tava falando. E o Fi deixou a gente passar café não na meia, né? Como é que chama? No pano. Na meia suja. Daí tu deu uma puxada. Deu uma puxada. Um gostinho de queijo. Mas teve uma vez, antes da pandemia, que eu levei a minha mãe lá na Pão à Mão. E aí minha mãe, a gente toma café lá em casa, aquele com gosto de galho, sabe? Bem torrado, com açúcar. E aí eu levei ela lá e tal. Eu falei, mãe, né, toma aí, isso é café também. Ela falou, não tem gosto de café, tem gosto de frutas vermelhas. Eu falei, você viu, menina? Caraca, a sommelier, ela fez camping. Ela fez um camping. Boa de análise parece sensorial. Um chá bom de frutas vermelhas. Eu falei, bem-vinda. Viu? Nossa. A esse universo. Ela ficou, assim, muito chocada. Ela ficou... E um dia que eu fui lá e tomei um café de butiá. Aham. Ele não é... Eu achei bruxaria. Não é de butiá, fique bem claro. Um café com notas de pegou o butiá. butiá. Ralou. Mas você achou? Tu falou Butiá? meio... Sim, que daí, eu falei... Tu falou tipo IPA de maracujá. IPA feita com maracujá, né? Foi o amadorismo. Não, foi que daí as meninas passaram pra mim e falaram assim, espera... Daí toda... O conselho, né? Não é só botar na mesa, tem apresentação e tal. Espera esfriar um pouquinho. Cara, eu fiquei chocada. Falei, vocês colocaram o butiá aqui, berrando. Ela, não, é o café. Deu, meu Deus, era butiá. Eu achei bruxaria. Ninguém me explica isso. Não, e é totalmente, assim, o sensorial do café mesmo. Então, é incrível como você vê o tratamento diferente, né? Depois ali na pós-colheita e fermenta, não fermenta. Enfim, toda aquela parte. Você tem um produto completamente diferente, sabe? E todos esses sítiozinhos que a gente tá pegando, eles são muito perto. Muito perto mesmo. Então, você tem ali o terroir, mas é o microclima, é o microlote. É muito massa, é muito legal. Que demais. Deixa eu fazer uma pergunta de leiga mesmo. Quando o grão é fermentado... Tem alguma... Quando fala, né, que o grão é fermentado, tem alguma característica mais... eu não sei, o que muda no sensorial? Na fermentação do café? Um gostinho de fermentado, assim, mas um gostinho de fruta fermentada, geralmente. Então, café mais... A gente tinha um que ele era o da tia Patrícia, que ele puxava para um maracujá, ele puxava para um... Sabe, uma coisa mais funky, assim. Tem. Tipo da cerveja mesmo. Tipo da cerveja. Tem quando ele é muito pouco fermentado, ele pode não apresentar tanto essas notas, mas ele vai para cada vez mais funk, assim. Legal. E o café lavado, já que a gente entrou...
ele é o café que ele tem o grãozinho e é uma frutinha. Pode ser o natural, que é a frutinha inteira. E pode ser o lavado, que eles lavam pra ficar só o carocinho. Só você a tira a sementinha. Você polpa. tira a polpa. Daí, Aí tem o honey, que é com a polpa, sem a casca, mas com a polpa. E, enfim, que legal. são vários processos. E tirar a polpa não faz com que ele não fermente, tipo? Ou não? Eu posso ter um lavado fermentado? Ai, não sei. Ah. Vou ficar devendo. Porque a polpa deve ter Alô, mais ouvintes. açúcar. Alô, Pamela. Pamela. Não, ouvintes, quem Por favor, souber me aí resgata, já põe nos Pamela. comentários se alguém tem. Então, entendi. Ô, Júlia, onde é que a gente acha os cafés da Café à Mão? Na Pomamão. Única e exclusivamente? E Daí, agora, come pão de faz queijo. uma semana que a gente tá entregando ali na Malu, chocolates. Ah, Malu Malu já também! Malu também já foi entrevistada no podcast. Vai lá no Spotify. Cara, tem a lá. gente só os melhores, né? Aqui, ó. Não, e a fina gente é nata. vizinha de parede, assim, né? Então, é um E a perigo. Lia tá mandando super, né? Sim, a Lia tá mandando muito. A Lia foi jurada no TNT. Ela foi O jurada que no é o TNT? Explica aí pra galera. TNT é Thursday Night Thursday. Throwdown. Então, o TNT, ele é um evento de café que acontece geralmente na última quinta-feira do mês. A gente fez na sexta, porque a gente não é obrigada a seguir regras. Vamos, Tipo, galera, TBT mulheres? na sexta. É, TBT na Né? sexta. Não, gente, é horrível trabalhar na sexta depois de um TNT. Mas é um evento de café de latte art. Então, você faz uma competiçãozinha, né, de chave mesmo. E aí, a galera sorteia um desenho. Então, coração, tulipa, enfim. Os dois competidores fazem. Os jurados votam. E é isso aí. Até chegar nos finalistas. Gente, Então, é muito esse legal. TNT. Eu já é participei divertido. de 2 TNTs, não Eu já competindo, participei. claro. É, também. Já participei vendendo cerveja, pra pessoa ficar calibrada. E assim, é torcida organizada. Aham. Parece amo. final de campeonato. É muito legal. É muito Todo massa. mundo berrando. Os da Pão à Mão sempre bombam. Todo mundo berrando com as torcidas. Visceral. Eu adorei. Pra fazer um massa. coração de leite, o povo tá lá se esgoelando. Eu achei maravilhoso. Falei, é isso. É melhor que... E é mundial, sabe, esse evento. Não É mundial, é né? mundial. Existem vários países. Enfim, é meio que cultural que na última quinta-feira do mês alguma cafeteria seja host de TNT. Porque Que é muito massa como isso faz com que a galera se puxe, sabe? A galera se esforce pra treinar, pra servir. Isso faz com que os cafés pros clientes fiquem mais bonitos. Não, e é legal, inclusive, como troca entre a galera que se trabalha com reúnam, café. né? Se reúne, porque tá cada um num lugar, trabalhando, sempre no mesmo horário. Não, e vem gente E de aí, outras ali, cidades também. É muito legal. Se inscreve no Oportunidade de se campeonato. conhecerem, então. No É. pão, a galera não é tão unida assim. Não é tão É. próximo quanto no café. É, porque o café, sei lá, parece que é mais tranquilo, assim, os ambientes. No pão, cada um tá lá, tá ocupado, né? Fazendo pão, geralmente. Escola Não são 4 da manhã. horários muito agradáveis, então... não é tão, assim, E os pães da Pão à Mão, fermentação natural. tudo fermentação natural, desde sempre. E Todos é muito difícil programar, né? Pra fazer pão de fermentação natural. É tipo, tu se moldar um pouco com as vendas, né? Sim, Tipo, é amanhã vai impossível. chover, então de repente vai sair mais. Ou, né? Tá mais frio, tá mais quente o clima. Então, é meio que assim, é a parte mais difícil da padaria, com certeza, a demanda. Tanto que às vezes dá sold out e direto sobra, então meio que é isso. Mas o que acontece a gente tem que fazer a alimentação do levain. Então, sei lá, hoje é terça, a gente vai alimentar o levain. O que é o levain? Pra quem não sabe. Levain é o fermento natural. É uma mistura de farinha, água, bactérias, lactobacilos, enfim, uma galerinha ali. Ele é como se fosse o fermento biológico, só que com mais cepas, mais gente. Mais gente trabalhando. Mais galera tamagotchi. trabalhando. Operários. Então, tem o levain ali. A gente alimenta na terça. Aí, na quarta-feira, a gente vai fazer o pão. Tem alguns pães que já na quinta-feira, a gente... na quarta, faz o pão, modela e põe pra fermentar durante a madrugada. Na quinta-feira, vai assar. Alguns pães, na quarta-feira, a gente vai bater a massa. Na quinta-feira, a gente vai modelar. Na sexta-feira, vai assar. Então, esse é os 72 horas, que ele tem 1 milhão de horas. Então, realmente, assim, vai acabar o pão. Não tem Que que fazer. pena, sabe? Só lamento. Acontece. Então, não existe como. A gente poderia, sei lá, socar de fermento, fazer o pão fermentar loucamente em, sei lá, 4 horas. Mas não é muito a nossa filosofia, sabe? A gente... não é viável na nossa operação.
Então, você vê que tá acabando o pão, aí você senta e reza e chora, sabe? Meio que é isso. Volta Só amanhã, lamento. gato, Faz uma volta tapioca amanhã. hoje. Mas... Come o cheeseburger. Mas isso também é o que garante a qualidade, né? A gente realmente não vai acelerar o... Assim, a gente fala que é tempo do pão, não é tempo do relógio. É meio que irrelevante. A gente só vai assar o produto a hora que ele tiver na hora de assar. Sim. É muito legal isso, né? Eu acho muito legal. E, Júlia, e assim, ó, tu falou que abriu a Pão à Mão em 2016, né? Tu tava comentando, 2016, por aí. Tu acha, mudou o perfil de consumo da galera, né? Tipo assim, a quantidade de clientes que tu tinha, a quantidade de clientes que tem hoje e que de as pessoas realmente valorizarem o pão de fermentação natural. Mudou bastante nesses últimos anos, né? O que tu acha? Mudou muito. Eu abri, em 2016 era a febre do sem glúten. Era aquela época em que o pão sem glúten foi descoberto pela humanidade. E daí o glúten virou o novo diabo na terra, O glúten né? virou o novo diabo. E aí Que você tinha que, loucura. tipo, gente, completamente diferente, sabe? Uma coisa é uma pré-mistura de pão de trigo tradicional com bromato, outra coisa é um pão realmente de fermentação natural. Então, coisas completamente diferentes. Então, o que a gente tinha que fazer era educar o cliente. Era ensinar o cliente a como que era, o que era, se gostava, se não gostava. Tanto que os nossos pães, eles não são tão ácidos. Uma vez um amigo me disse que eu tenho uma padaria de fermentação natural mais comercial. Aí eu me senti ofendida na hora. Mas Como hoje em dia eu ousas? entendo. Porque ela é mais acessível para quem ainda não conhece. Sim. Com certeza. Então, a gente teve que realmente... Nós aprendermos como que o cliente gostava e a gente realmente ensinar para as pessoas o que era e como consumir, enfim. Hoje em dia, especialmente depois da pandemia, Eu ia falar. É. Eu participei disso, tá? Eu fiz em casa. a galera aprendeu, entendeu o valor, entendeu o que é, sabe? Viu que é difícil, viu quais são as nuances de pão. E agora você vê que existe muito menos dificuldade, assim, muito menos barreira. Não, e é isso. Eu fiz parte da pandemia, comecei a fazer pão em casa, fermentação natural. Mas é isso, né? A gente tava em casa. É diferente, realmente é uma dedicação muito grande. Cara, eu nem lembro a última vez que eu fiz. É muito legal, muito legal. Mas hoje eu sou a compradora da pão à mão, no caso. Ué, porque eu de não faço. repente foi isso, né? As pessoas começaram a fazer pão em casa, viram Eu que é não muito legal, porém comprava muito isso. trabalhoso. Exato. E agora valorizam mais quem E faz, antes né? de eu fazer, eu não tinha o costume de comprar pão de fermentação natural. Eu também não. Não tinha. Depois que eu comecei a fazer, comecei a gostar, pô, isso aqui é muito melhor. E aí eu comecei a realmente comprar, consumir mesmo, né? Eu acho que é meio que como todos os alimentos, né? Você não tem o hábito de consumir um bom chocolate. Aí você tá lá comendo o chocolate da barrinha mais simples e tal, até você comer. E aí você descobre que, na verdade, aquilo ali é o que você quer. Aquilo ali te satisfaz mais, aquilo ali vai ter mais qualidade. Aquilo ali você tá botando um produto legal pra dentro, sabe? E aí você não consegue voltar. Café é a Aí mesma lascou, coisa, né? pão a mesma coisa, cerveja a mesma coisa, enfim. Meio que é tudo, né? Aí a gente vai ficando chato. É que é fácil acostumar com o bom, né? É É, fácil. comer uma vez. Tomou uma vez, já toma gosto, fica metido, fica chato. Mas é isso. E qual o seu pão preferido? Da pão à mão. Da pão à mão, né? 72 horas. Eu Ai, também. é muito bom É esse. maravilhoso. Esse pão, ele existe hoje pela minha teimosia. Porque, assim, por muito tempo ele não saía. A gente fazia 10 e sobrava. Eu lembro disso. Eu lembro que sobrava e eu ficava, gente, mas qual é o problema das pessoas? Esse é mais ácido um pouco, né? Ele é o mais Óbvio, ácido. ele é mais a ácido. fermentação mais longa, né? Ele é o mais ácido. Ai, mas É muito bom. Ele é perfeito. Aquilo ali na chapa. É bom. Jesus amado. Pelo amor de Deus. Mas assim, eu tinha uma pergunta parecida também na minha cabeça. Porque a pão à mão daí tem os pães, pão de queijo, que a gente falou muito, mas também tem os doces, né? Cinnamon roll, os cookies, Ah, o que cinnamon são, roll. Dieu Amor de Deus. Gente, Brownie. o cinnamon roll tem muffin. história. Lá vem. Porque eu trabalho... Não, porque ali na metade que eu trabalho na sexta... Quer dizer, antes eu não fazia home office na sexta, né? Então, sexta-feira era o dia... Eu ia pra Maitep. Então, sexta-feira eu já sabia que eu ia comprar... Porque eu sei que cinnamon roll é na sexta-feira. E aí, agora mudou. Aí, meu home office é na sexta. Eu, tipo assim, eu tenho Ficou que pedir pra arrasada. mudar. Tem que pedir. Vamos fazer quinta-feira? Cinnamon roll, por favor. Por motivos pessoais. Por motivos pessoais, Pelo e-mail, eu né? nunca mais comi. Por motivos... Alô, Matheus. Porque, né, Por agenda. motivos pessoais, preciso mudar o meu home office. Tem que mudar. Por motivos de saúde, né? Motivos de Que saúde, Saúde gente. mental, né, gente? Então, de todo esse escopo, além dos pães, todo esse escopo de produtos pão à mão, o que é aquela coisa que tu
que brilha assim no teu olhinho, tipo, cara, isso aqui é muito gostoso. Poderia comer a vida inteira. Nossa, depende. Depende muito. Eu não sei se você tem isso com cerveja também. Às vezes eu tô muito viciada num Sim. produto. E aí, de repente, gente, na real, eu enjoei. Desencanou. E aí eu mudo completamente. Mas tem um que eu sempre fico voltando, que é o Snickerdoodle, que é a bolachinha de canela. Amanteigado e de é canela. Sim. Que ela é, assim, ela é muito confortável. E Hoje ela eu comi muito, uma. ela é um abracinho, Confortável. né? É muito bom. É muito bom. É verdade. Uma coisa meio vó. Isso. Eu tenho esse paladar. Aquele amanteigadinho, aquela canelinha, assim, É, né? gostoso Que a demais. canela dá uma É aquecidinha. gostoso demais. Daí a gente fica feliz. Aham. É instantâneo, sabe? E agora que a gente falou de vó, a gente sempre tem alguma história com café, né? Eu sei que cada uma de nós aqui... Café não, gente. Com pão. Café também, né? É. E Tá no escopo. meu pai tem padaria. E o meu pai abriu a padaria quando eles engravidaram de mim, né? Falando, vou ter que alimentar mais uma pessoa. Saiu do mundo do banco. Foi A mais ou Bárbara menos só se alimentou de pão até os 10 anos. Então, eu nasci no mesmo ano, e quase no mesmo mês que a padaria. Então, a padaria hoje tem 31 anos. E eu moldava pão. Eu achava que moldava, né? Coitada. Tipo, com 8 anos eu comecei. Nossa. Eu era bem ruim. Tipo, o padeiro refazia todo o meu trabalho e tal. Mas depois eu fui ficando legalzinha, assim. Dava pra passar e tal. Mas eu tenho muita memória, né? Com pão, de ficar lá com o João, que foi padeiro... Foi padeiro os 30 anos da padaria e tal. Então, esse aroma de fermentação, ver a temperatura dele falando, agora tá bom de apertar, ensinando essas... Que o padeiro é muito bonito, e as padeiras, enfim, lida muito também com o tato, com a temperatura, com o aroma, é uma coisa muito empírica mesmo, né? Magia total, tem coisa que não tem como tu passar para outro, né? Tipo... Não tem com a mesma receita fazer 2 pães iguais, né? Com pessoas diferentes. Qualquer trem que você mude na receita, temperatura, E o qualquer processo coisa. muda completamente. Você vai fazer uma dobra, se não vai fazer uma dobra. Se você vai fazer um batimento intensivo, se você vai fazer um batimento um pouquinho mais curto. Tudo muda, assim. Interfere. Sim. Eu achava o máximo que eles batiam a massa com gelo lá. Uhum. Em todo lugar, né? Mas eu, criança, falava... Cara! E eu tava contando pras gurias antes que eu sempre falei que o meu pai era padeiro, né? E aí, sabe aquele dia na escola, tipo, profissão e tal? E aí eu descobri lá, eu e meus amigos, que meu pai não era padeiro. Ele era apenas o dono da padaria. Eu fiquei tristíssima. Ele não sabe fazer uma baguete. Mas tudo bem. Você vê Merixon, é com muito carinho que ela tá falando isso. Mas eu tá? adoro fazer pão também. É. Fiz bastante. Na verdade, eu comecei a fazer pão por causa da Bárbara. Gosto. A Bárbara. Foi muito A legal. Bárbara que me deu um levan pra eu cuidar. Tipo um tamaguchi, né? Tem que alimentar, tem que cuidar. E que eu acho que o nome Exatamente. do meu levan foi ruim, porque ele tá muito morto agora. Eu preciso, de repente. Porque tem que dar um nome pro levan, né? Tem que dar um nome. Você tem que dar um carinho. Assim, eu acho que o nome é mais pra Não consegui. pra ser afetivo, né? Pra ser um negocinho de, não, tem que manter ali Lavínia viva. Enfim. Lavínia, É muito boa, né? Lavínia é genial. Não, tudo na padaria tem nome, né? Então, óbvio que levan teria nome também. Mas é mais difícil do que parece você matar um levan. Você Pois precisa é. de um certo Opa. esforço Forçar intensivo bastante. É ali. uma missão, né? Não, assim, se você Não, olha eu ali, tá realmente- meio prejudicado, você joga aquela água meio cinza fora, É. tenta de novo E você realimenta vai. algumas vezes, ele vai ganhando força, né? Vai ganhando força, vai ganhando força. Indestrutível. É muito. Maravilhoso. Nossa, e assim, é uma excelente forma de você aprender PG também, né? Porque cresce infinito, Alô, profs de matemática. né? É ótimo. Se usasse pão na escola, a gente né? ia entender. Maravilhoso. E a Ani também é família de padeiro, né? Padeiro Sim, não, de meu dono de padrinho teve padaria há anos, só que o meu pai também teve padaria. loucura. E meus pais são de São Joaquim, mas estavam em Floripa, eu nasci. E com 1 mês de idade, meu pai resolveu abrir a padaria. E daí eu fui, tipo, com 1 mêsinho, e a gente morava no fundo da padaria. Era uma casinha, assim, pequenininha. E era um quartinho, e a gente morava no quarto, meu pai, minha mãe e eu. E aí a gente vivia naquilo, assim, né? E aí eu até falei pra elas que quando eu comecei a andar, e aí eles estavam trabalhando na padaria, eu sumi, quando eles me pegavam, eu tava no meio da farinha. Tipo, tinha sacos de farinha, eu tava coberta de farinha. Falei assim, mas não, é por isso que eu gosto muito de pão até hoje, né? Eu sempre mesmo. gostei. Mas meus pais não ficaram muito tempo com a padaria, assim...
Justamente porque, assim, como a gente vivia ali, era um ambiente, assim, de trabalho de domingo a domingo, a gente não saía nem... Imagina, a gente morava na padaria, né? E aí, a gente voltou pra Floripa quando eu tinha 3 anos. Mas de 1 mês de idade até 3 anos, eu morei na padaria. Que delícia. E a tua mãe faz pão também. A minha mãe faz. Eu não tenho. Nunca tive padaria, tá? Só pra ficar bem claro. Fugiu um Não pouco. é uma regra. Não é uma regra da Ecó pra você ser contratada pra Ecó. Enfim. Mas, a minha mãe. Gente, eu sou muito suspeita. Os pães da Rô também. A Você minha chegou mãe- a comer o pão de malte da Rô? Não. Nossa, tinha na Então, Nefata, com caponata. Com caponata. Nossa. A minha mãe, ela fazia. Pegava o malte que sobrava lá do cozimento. O bagaço, né? O bagaço. Que você cozinha o malte pra fazer cerveja, né? Gente, eu fiz cerveja um tempo. Sim, a Eu Júlia tive fez esse cervejeira. momento cervejeira. Você ia fazer pão de malte, né? Não? Eu já fiz. Já fez? Eu lembro que a gente já teve essa conversa. E daí minha mãe pega aquele malte, depois que você cozinha lá pra fazer cerveja, e fazia pão com ele. Nossa, gente. Cara, e serviam na Nefasta. Por favor, podia voltar, né? Custa nada, né, gente? Aquela... Acho que é outro volume agora, né? De repente a Júlia faz pra mim, ó, terceiriza. Com a caponata. Todo mundo... Eu ia falar com a caponata também, porque uma das coisas que eu É muito mais boa. gosto, tirando o pão e tal, é comprar a caponata da Pão. Caponata da Pão Sempre é compro muito- a caponata. é muito Gente, eu boa. compro direto a caponata delas. É maravilhosa. É maravilhoso. Minha mãe... Eu sou bem suspeita, né? Mas eu sempre gosto das coisas da minha mãe. Mas a gente tem aqui no estúdio o Sung. Estamos hoje aqui no estúdio do Sung. E o Sung é um padeiro, né? Assim... Amador, mas assim, padeiro. Sung, você quer fazer sua pergunta aqui? Porque, assim, ó, tem muita gente que faz pão em casa, né? A gente acha que passou a moda, mas ainda tem gente. Então, quem sabe a Sung tua... tá aí pra o Sung tá aí pra... Se provar que todo mundo... Sempre tem um louco, né? E, Sung, você quer fazer sua pergunta aí? Vai que tem gente aí ouvindo e também tem dúvida. E depois você responder bem melhor do que café, tá? Então é o que eu realmente sou. Sabe tudo. Bem, eu sempre tive um problema com o shape e o pré-shape, né? Quanto tempo entre a sova e o pré-shape que a gente geralmente tem, né? Depende da temperatura, clima, né? É geralmente assim, quanto tempo leva? Numa proporção de 400 gramas que eu estou fazendo farinha, né? Eu estou fazendo 75% de hidratação e 80 gramas de levedura. Então, depende muito. O pão, na verdade, você consegue acelerar e retardar ele em diversos momentos. Então, você consegue bater a massa e botar numa bancada e esperar, sei lá, uma meia horinha, 20 minutos, e já ir para um pré-shape. Ou você consegue bater essa massa, botar numa caixa, fazer dobra, continuar trabalhando ela, botar ela para resfriar e só usar no dia seguinte, ou faz as dobras, bota ela numa bancada e trabalha ela. Então, é muito, muito variado. Mas depois de resfriar, dá para fazer alguma dobra? Você consegue, vai dobrando enquanto ela vai gelando ali, mas não tanto. Tira, a gente, como na padaria tem muito volume, a gente acaba deixando a câmara fria em alguns momentos, ela não tá tão fria, ela tá tipo 10 graus, assim. Aí a gente consegue, vai ali, deixa o pão, faz uma dobra, espera ali meia horinha, a gente coloca um timer, depois vai ali e faz outra dobra. Isso não é tempo suficiente para gelar a massa de, sei lá, 15 quilos. Então ela ainda fica elástica. Mas isso vai, assim, depende muito. Então você consegue ir lá, fazer uma dobra em temperatura ambiente, esperar mais uns 20 minutinhos. É só até o glúten relaxar. Sim. E aí você vai, faz o pré-shape. Aí você pode esperar fermentar total, igual o Alex, da padoca do Alex, ele vai deixar fermentar um montão. Geralmente... Ele vai no pré-shape, ela já tá fermentando. Você vai fermentar, vai modelar ela fermentada. Dificílimo. Sim. Eu geralmente estou fazendo pré-shape depois do processo de fermentar, do bulk, né? Que eles chamam. Depois de fermentar tudo. Então, eu tenho feito as dobras, aí ele cresce, a massa como um todo, depois de misturar. Aí eu tiro, faço um pré-shape, deixo 20 minutos, 15 para descansar. Depois eu faço o shape final e boto no Banetão. No Benetton. Né? E aí boto na geladeira. Aí deixo o tempo que for. Pode fazer. Pão é muito tentativa, sabe? Ele é muito de acordo com o que vai fazer sentido pro teu pão, pro teu equipamento, pro teu tempo, sabe? E às vezes é o teu tempo mesmo. Você pode... hoje, na real, eu quero servir pra hoje à noite. Você consegue acelerar o pão. Sim. Vai ficar diferente. Né? Você consegue, durante um dia inteiro, fazer um pão assim.
Então eu não botei uma resposta, sim, Isso, 2 horas. Não, mas já deu várias. Eu posso falar. Vários insights. A gente segue muito a Neide Rigo. Você conhece a Neide Rigo, Sung, também? Ela fala muito de pão, entre Muito. outras coisas. Ela é muito maravilhosa. E aí, ela fala Neide nos muito... nota. A gente jura que a gente é amiga dela. A gente sempre acha que a gente é amiga dela, Sempre né? fala dela. Gente, vocês viram a foto do netinho da Neide, como se fosse nosso Tipo, eu filho? boto nos meus stories tudo que ela posta. Aham. E ela fala bastante do simplificar também, fazer o pão para caber no seu cotidiano, né? Deu rir demais quando ela postou stories, que ela começou a fazer pão, mas ela tinha que ir no centro fazer uma coisa, daí tava ela no carro, sabe, com o pão do lado. Ela parava no sinal, dobrava, passava álcool na mão, voltava dirigindo. Gente, maravilhoso. menina. Mas é isso, assim, eu acho que fazer pão, se você vai fazer numa padaria, eu preciso de consistência. Eu preciso que o pão saia naquele horário. Eu preciso que até, sei lá, 10 da manhã aquele pão esteja assado. Em casa, você não precisa disso. Você não precisa, não, meu Deus, o meu levanto tem que alimentar a cada 8 horas. Gente, não é um bebê, Pira, ele não não. vai morrer, sabe? Não é uma coisa, sabe, tão difícil assim. Você vai... Talvez, se você manter seu fermento em, sei lá, numa temperatura um pouco mais quente, você vai desenvolver um pouco mais de ácido acético. Se você manter ele no frio, você vai desenvolver mais lático, enfim. Mas vai dar pão, sabe? E você quer comer um pão gostoso feito por você, vai dar pão. Uhum. Então, eu não sou muito purista. Ai, Ah, maravilhoso. maravilhosa. Arrasou, Ju. Acho que agora a gente já tem que ir finalizando, né, temos essa que conversa, que a gente poderia encerrar ficar aqui horas. A gente sempre faz umas perguntinhas, assim, umas curiosidades para nossos convidados, com os nossos convidados. E aí, a primeira pergunta. Júlia, o que não pode faltar na sua geladeira? Nossa, vinho, cerveja. Vice, arrasou. Melhor resposta que a gente teve até hoje. Manteiga. Oh, tem uma coisa, na real. Manteiga. Não Manteiga. falta. Olha aí, manteiga Não tá falta. sempre no top 5 aí da galera, né? Manteiga é sempre bom. Querem fazer as outras? E tem alguma comida, assim, que você tenha... Que publicamente você não assume que gosta, mas você gosta? Tipo, eu amo um arroz com ketchup. Essas coisas. Polêmico. Sempre Miojo, sempre tem a galera que Gente, fala, né? não, eu sou muito fresca ao contrário. Muito. O que seria um fresco É, ao então. contrário? Dá uma Tipo, bugada. sabe coisa que às vezes as pessoas que têm um paladar um pouco mais seletivo gostam? Eu definitivamente não gosto. Tipo, ketchup. Ah. Tipo... Você não gosta de ketchup? Não, tudo bem, a gente aceita É, tá mesmo. tudo bem. Mas Mas achei que a Bárbara não ia aceitar, mas... Mas ela, óbvio que ela não aceitou. É que Mas ela não aceitou, ficou você não muito sentiu aqui na voz cabeça. dela? Mudou o tom, mudou o tom, ela tá puta. Gente, quer uma coisa muito polêmica? Tortinha do McDonald's de maçã. Que tu Você gosta? não Muito gosta? gosto. Ah, então, a gente Ah, gosta. É isso, delícia. esse guilty pleasure Esse da é muito cozinha. guilty pleasure. É bom, é bom, é incrível. bom, é bom. Delícia. Mas- Quente, né? Queimadura de segundo grau. Você É. fala, mesmo assim. Gente, isso é Vai total valer guilty a pena. pleasure. Vai valer a pena. É É bom isso. demais. Muito bom. E, Ju, agora aquela comida assim, afeto, quando você tá na merda, eu quero comer isso. Comidinha afetiva. Macarrão na manteiga com queijo ralado. Nossa, pra mim isso é... Se tiver uma sálvia, Nossa. melhor ainda. A gente tava falando disso Isso é minha comida de ontem. triste. de salve. É verdade. Aham. Uhum. De massinha assim, puxada na sálvia. Nossa, né? às vezes eu ligo pro Marcos assim... Amor, por favor, faz um macarrão na manteiga que eu tô indo almoçar em casa. Ele, o que aconteceu, sabe? Deu ruim. Alguma coisa Deu deu ruim. ruim. Ela tá Mundo vindo desabou. almoçar em casa, macarrão na manteiga. Ela tá chorando. Ajudar ela, Brasil. Ai, o macarrão na manteiga é muito bom. É muito muito É bom. muito. E é aquela coisa assim que você não precisa gastar muita energia, sabe? precisa nem Então, pensar. Não, delícia. E macarrão é... Não, macarrão não é quase pão, assim. Mas é tipo... É da família ali, é da primo. família. É. Primo. Uma família ótima. Gente. Adoro. Maravilhosa. Queria fazer parte. Aham. Ju, obrigada Ai, Obrigada, adoramos. pelo ter aceitado o nosso convite, por tudo que tu tem pra ensinar. É muito legal. A gente queria passar horas aqui. Então, pra vocês que não conhecem do trabalho, segue lá, @padaria pão à mão, @padaria pão à mão. @café à mão. Sim. E é isso aí, segue lá. Café à mão, não dá pra tomar café lá, né? Café à mão, não. Café à mão é só torrefação e laboratório. Então, a gente vai lá pra fazer curso, a gente vai lá pra fazer treinamento sensorial interno. E a gente vai torrar. Na verdade, assim, pra entrar é pão à mão.
Café à mão é um... Então, se você quer tomar um café da café à mão, tem que ir na pão à mão. É quase um esquema de pirâmide, não sei se vocês perceberam. E daí já pede pão de queijo Já pede ou pão de cookie. queijo. Snickerdoodle, que é o preferido da Júlia. É. Compra um pãozinho 72 horas, que é o preferido da Júlia. Isso. E Olha, faz tudo o rolê. fazendo anotações. Ju, muito obrigada. Você, assim, realmente Obrigada, amamos. muito Mesmo. foda. Você nos Maravilhosa. inspira muito. E, enfim, maravilhoso. Seu Ai, negócio gente. é maravilhoso, você é maravilhosa. É. E é Incrível. muito legal ter você, assim. Ai, meninas, eu que agradeço, sério. Muito massa participar um pouquinho da ICO. É muito massa ver vocês, assim. Eu acho muito legal como vocês valorizam os ingredientes, valorizam os produtores, valorizam as pessoas que estão fazendo comida aqui na cidade e em outros lugares, assim. Eu acho muito legal existir esse movimento, sabe? Acho muito legal que as pessoas possam falar sobre isso e achar vários lugares gostosos pra, enfim, comer, Que fazer. demais. E Floripa Ai, tem gente. muito, né? Tem muito. Muita Tem. gente boa fazendo coisa boa. É. A gente nem sabe. Glória a Deus. Ai, É isso. E é isso, Vamos vamos encerrar. A gente, pra quem acompanha o podcast, sabe que a gente sempre lê um textinho no final, né? Hoje vai ser meio precário, que é no celular mesmo, né? Não tem nenhum um caderninho bonito aqui. A gente prometeu que vai levar um caderninho. Mas é tudo no celular. Agora que a gente Sung, tá tem como filmando. fazer uma montagem, colocar Um caderninho aqui. uma tilibra qualquer? Eu vou deixar aqui. É só recortar. Assim, ó. Recortar. Ah, pode ser. A gente libra com um skatista na cara. Nossa, Da cara. Barbie. Ai, Capricho. Capricho, fechou. Colírio capricho. Enfim, a gente sempre escreve alguma coisinha pra encerrar os nossos episódios. Então, vamos lá. Eu acho que não existe nada mais fundamental que o pão. Símbolo sagrado, partilhar o pão é sinônimo de solidariedade. Ao redor dele, sentados numa mesa, dividi-lo é aplacar a fome e compartilhar histórias. Eu não tenho muita expertise de fazer pão, mas o pouco que eu sei, eu aprendi vendo a minha mãe e a paixão dela em trabalhar com a farinha. Ela ama, é terapêutico. Tudo que tem farinha ela gosta de fazer, pão principalmente. Eu peguei um pouco dessa paixão dela. Lembrança boa que aquece o coração e dá água na boca é ir chegando em casa e sentindo do lado de fora o cheirinho do pão assando. É um perfume dos deuses. Outra coisa que sempre me emocionou, desde criança, é quando Milton e Chico cantavam O Cio da Terra. Debulhar o trigo, recolher cada bago do trigo, forjar no trigo o milagre do pão e se fartar de pão. É um milagre mesmo. A fertilidade da nossa terra simbolizada nele, que é a base do que mata a fome do povo. Bertolt Brecht, dramaturgo alemão, inclusive, escreveu uma frase genial e contundente que diz: primeiro o pão, depois a moral. Pão é dignidade, é direito básico, é afeto e força. Eu acho bem triste, gente, a vida de quem pode e que tem condições, mas não se alimenta de pão, porque um dia alguém demonizou o pão. Não demonizem o pão. Reconheçam nele toda a divindade e a fertilidade da nossa vida. Obrigada, Ju. gente, que lindo. Ficou linda, amiga. Ai, lindas são vocês. Então tá, gente, é isso. É isso. Sigam lá também, a Cheers. ICO. E Saúde. cerveja é quase pão. Cerveja por quase enquanto. pão. Eu tô com esse negócio que tudo é quase pão, né? Pasta é quase pão, cerveja. Não é, Bárbara? Mas cerveja é sim, muito quase é pão. sim. Obrigada. É muito. É Nasceu, muito quase pão. Uma coisa veio da gente. outra. É. É isso aí. É Tem nóis. amidos fermentam. Enfim, é tudo... É alimento, né? Brothers. 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 Então é isso, Tanto que na galera. Alemanha não pagava imposto, né? Olha aí. Porque era pão. Líquido. Esperto. Olha aí. Olha só. Que legal. Pasta mentindo. Outra informação Olha, também. Vamos combinar que Vamos ninguém usar. vai Não, mas desmentir a é. Júlia nos Não, mas comentários. Deixa ela acreditar. Mas tinha um rolê, assim, de... É? de não ter tanto imposto, porque... Justo, né? Vai. É verdade. Alô, Lula. Lula não faz nada, tô brincando. Então tá bom, gente. Obrigada, Ju. Obrigada aí quem ficou assistindo, ouvindo. Sigam nossas redes, @ICO_trocas gastronômicas. Se inscrevam no nosso canal do YouTube. Se inscrevam lá no nosso canal do Spotify. Mandem pra todo mundo. Assistam nossa série, Terroir. Assistam Terroir, nossa série. Linda. Manda ali pro vizinho, pro amigo, namorado ou namorada, pai, mãe, pra todo mundo. Viraliza, tá bom? Isso. Obrigada. Valeu, gente. Beijo e até a próxima.